Boa noite a todos os irmãos. Todos os irmãos que estão do outro lado, lá também, ou nos ouvindo pela internet. Que Deus abençoe a todos, para que nesses momentos em que vamos meditar na palavra de Deus, possamos sempre descobrir uma palavra, uma frase que possa nos aproximar do nosso tão grande Salvador. Foi lido no início aqui, Apocalipse 22, 17, que eu vou repetir. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Há alguns anos atrás eu ouvi uma pregação muito interessante, acho que foi aqui nesse púlpito mesmo, de um jovem obreiro. Talvez alguém se lembre. O tema era, pode pegar, é de graça. Alguém se lembra? E ele contou a seguinte história. Eu gostava muito de livros, e ainda gosto. Um dia entrei numa livraria, ainda garoto, e fiquei encantado com tantos livros. Em determinado momento, em determinado ponto da livraria, havia uma banca com muitos livros. E eu comecei a folhear aqueles livros, cada um mais interessante do que o outro. Até que se aproximou uma moça e disse, pode pegar, é de graça. Eu não entendi o que ela queria dizer. Palavras do pregador. Como assim, de graça? Eu sorri e continuei a folhear os livros. Então a moça voltou e disse, pode pegar, é de graça. E eu continuei, o que será que ela está querendo dizer com isso? É de graça, ela repetiu. Eu já estava quase acreditando, mas achando que não era bem assim. Finalmente a moça se aproximou e explicou. Essa banca está oferecendo qualquer desses livros realmente de graça, é grátis. Você não precisa pagar, pode levar o que quiser. Não é muito comum a gente duvidar de coisas assim, né? Um livro, ou mais de um, de graça, não é uma coisa que acontece toda hora. Não tá acontecendo isso em toda livraria. Então essas situações nos colocam realmente em dúvida. Se eu me empolgo e a moça diz, você entendeu mal, já pensou na situação? Peraí, não foi bem isso que eu quis dizer? O que se poderia fazer? Dinheiro não tinha mesmo para comprar. Mas por que passar por esse vexame e tomar posse por um erro de interpretação? Depois da insistência de que era realmente de graça, o nosso jovem escolheu alguma coisa e foi embora feliz da vida. Pode levar, é de graça. É difícil acreditar nessas coisas. E se eu disser para muita gente que a salvação é de graça, a questão continua sendo a mesmíssima do jovem aqui, diante dos livros na livraria. Não é bem assim. Alguma coisa está errada. Ela deve estar equivocada ou eu não estou entendendo o que ela quer dizer. É de graça. Eu gostaria que nesses poucos minutos que nós vamos conversar sobre esse assunto, esses poucos minutos que nos restam, gostaria de relembrar com os irmãos uma parábola contada por Jesus. É a parábola das bodas, ou a parábola da grande festa. Essa parábola é conhecida por alguns desses nomes. Ela é encontrada em Mateus no capítulo 22, e nós leremos. Eu transcrevi aqui, eu vou ler da minha transcrição. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados:
eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz agora aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está em Mateus 22, de 1 a 14. Nós temos aqui algumas particularidades muito interessantes. Um rei tem a benevolência de convidar os seus súditos para a festa do seu filho. Não é qualquer rei, não é qualquer hora que um rei está convidando os seus súditos para a festa na sua casa, no seu palácio. Isso por si só já é uma deferência especial. Uma deferência que poderia ser uma honra para os seus súditos, para os seus convidados. Ele foi a pessoas especiais e eles não quiseram vir. O rei apelou: mas eu preparei tudo, com gosto, com prazer, para recebê-los. Mas não deram ouvidos. Foi cada um cuidar de si mesmo e ignoraram o convite do rei. Outros convidados agrediram os agentes do rei. Os maltrataram e até mataram alguns deles. O rei irou-se e destruiu os assassinos de suas cidades. Mas a festa continuava à espera dos convidados. Então o rei disse aos seus servos: os meus convidados não eram dignos. Vão agora para as encruzilhadas, para os morros, para as favelas, para os bolsões da miséria e da pobreza. Todo mundo estava agora convidados, bons e maus. Todos eram convidados do rei. Em Lucas, numa parábola semelhante, Jesus fala de um homem que também organizou uma grande festa e mandou convidar a todos, dizendo: vinde, que já está tudo preparado. E, da mesma forma como na parábola de Mateus, os convidados inventaram 1000 desculpas para não comparecerem à festa. O rei ficou indignado e disse aos seus servos: vão agora pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Os empregados foram e trouxeram muita gente, mas informaram ao dono da festa que ainda havia lugares, ainda havia espaço para a festa. E o que disse o senhor da festa? Vão agora pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Na parábola de Mateus, diz a história que era comum os anfitriões oferecerem aquelas vestes nupciais de graça, para que todos pudessem entrar vestidos daquela forma ao ambiente da festa. Os servos eram convidados para a festa. Tinham um lugar nas mesas, mas o anfitrião tinha uma exigência: que todos estivessem com aquelas vestes. Ora, ele estava oferecendo de graça as vestes. Aquelas vestes que ele exigia que
que os seus convidados estivessem vestindo, ele as dava de graça na entrada do salão da festa. Ele exigia que todos estivessem com essas vestes nupciais. Como eu disse, ele dava de graça essas vestes. Mas eis que o rei, passando para cumprimentar seus convidados, encontrou alguém diferente, alguém que não estava com as vestes nupciais. Ora, o rei não fez tudo para que eles vestissem aquelas vestes? Todos não estavam vestidos com aquelas vestes? Será que o que diferenciava aquele cidadão das demais pessoas? O que diferenciava no pensamento deles aquele homem das demais pessoas? Muito provavelmente ele estava com um terno, o quê? Armani, né? Uma gravata italiana, calçados de cromo, né? Cromo alemão. Ele olhou para si mesmo e disse assim: eu não vou trocar minha roupa por essas vestes aí. Quando o dono da festa entrou e parou diante daquele camarada e disse assim: ô amigo, o que você está fazendo aqui? Talvez no diálogo de Jesus com aquele homem, surgiram algumas palavras como assim: por quê? Eu não estou bem vestido? Olha, veja bem a qualidade dos meus sapatos. Olha a qualidade do meu terno. Bom, tá bom, o pessoal está bem interessante, todo mundo vestido igual, mas a minha roupa é muito melhor do que a deles. O que aconteceu com aquele homem? Ele foi lançado nas trevas exteriores. O dono da festa exigia aquelas vestes. Mas ele cobrava quanto? Era de graça. Todos deveriam estar vestidos com aquelas vestes. E aquele homem diferente, vestido, ele deveria olhar para si mesmo e se sentir melhor que todo mundo. Sentir com qualidade superior, ou pelo menos suficiente, para estar dentro do ambiente da festa. Mas o dono da festa exigia aquela roupa. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, com a nossa própria vaidade, com a nossa própria justiça, com nossos argumentos falaciosos, fracos, débeis, como os daquele homem que estava sem as vestes nupciais, nós queremos entrar na presença de Deus com as nossas qualidades, com as nossas virtudes, com as nossas vestes. Ora, o dono da festa queria outras vestes, mas ele as deu de graça. Talvez nós estejamos entrando na presença de Deus, tentando entrar na presença de Deus com as nossas próprias virtudes, com as nossas próprias vestes, com o meu próprio terno, minha gravata, porque aquele outro, não vejo graça naquilo. O meu talvez esteja melhor do que aquilo. Não se esqueçam nunca. Eles entraram na festa e tinham que estar vestidos daquela forma. E o Senhor da festa dava de graça essas vestes. O que nós podemos entender disso aqui? O Senhor, Deus exige de nós vestes de justiça. E nós não temos essas vestes para dar. Mas o Senhor é demais bondoso. Na entrada da festa, Ele nos oferece uma justiça que não é nossa. E nós entramos no ambiente da festa vestidos de uma roupa que não é nossa. Envolvidos por uma justiça que não é nossa. E nós podemos entrar na presença do Deus Altíssimo, vestidos com as vestes imaculadas da justiça de Cristo. Eu tenho ouvido tantas coisas sobre isso. Tenho ouvido tantas palavras sobre isso, que não é bem assim, não. Eu preciso das minhas vestes especiais também para entrar na presença de Deus. Você não precisa de nada, meu irmão. Quando você pensa que tem algum valor que justifique sua entrada no reino de Deus, olha para Isaías e ouça o que ele disse. Nós somos como imundo, e a nossa justiça como trapos de imundícia. Eu sou isso aí.
E você precisa sentir-se assim, para que tenha, sinta a necessidade de vestir aquelas vestes especiais para estar na presença de Deus. Jesus fez por nós muitíssimo mais do que nós podíamos imaginar e muito, muito, muito mais do que nós merecíamos. Ele tomou as nossas dores, Ele levou sobre si os nossos pecados, para que eu pudesse ter uma veste especial para entrar no recinto da festa. E nós ainda ficamos esnobando essa misericórdia toda, essa dignidade toda, esse amor imenso tão grande. Eu fico sim preocupado quando alguém quer valorizar-se a ponto de merecer os favores de Deus. Nós somos como o imundo e a nossa justiça é como o trapo de imundícia. Não é a nossa bondade, não é o melhor de nós. Ou melhor, não é o pior de nós, o melhor de nós é como trapos de imundícia. Jesus veio a esse mundo, morreu a morte que eu merecia morrer, passou pelos sofrimentos que você e eu merecíamos passar, foi ridicularizado, foi zombado, foi criticado, foi açoitado e finalmente morto numa cruz, a pior das mortes, a morte de cruz. As pessoas ficavam horas, dias penduradas numa cruz até que o corpo desfalecia e morressem. Por providência de Deus, Jesus morreu muito antes de todo mundo, né? Quando foram quebrar as pernas para acelerar a morte. Porque, olha, a cruz é a coisa mais terrível que o ser humano possa ter inventado. O homem era pendurado ou cravado na cruz, tinha um cepo onde ele punha os pés, né? E toda vez que ele se movimentava para se esticar naquele suplício, o sangue reativava a circulação, e ele prolongava o tempo de agonia pendurado na cruz. Os soldados mandaram o quê? Furar o lado de Jesus, dos crucificados, para que morressem logo. E quando eles foram furar o lado de Jesus, ele já tinha morrido. Que sofrimento terrível. Que dor atroz. Para que eu pudesse ter lugar naquela festa. Para que nós pudéssemos entrar de cabeças erguidas no ambiente da festa, com as roupas, com as vestes da justiça de Cristo. A justiça de Cristo nos é outorgada graciosamente, é de graça. Graça significa favor que nós não merecemos. Todo mérito que nós tivermos já está fora da graça. Todo mérito que porventura nós tivéssemos, estaria fora do plano do Senhor. Porque nós somos pela graça, inteiramente pela graça de Cristo. Nós precisamos tomar posse disso. Pode entrar, é de graça. São as palavras do Mestre. Amém? Você pode não entrar, ou melhor, você não pode entrar com suas próprias vestes. As suas próprias vestes não te credenciam para estar na festa, da mesma forma como aquele homem da parábola. Mas ele providenciou as vestes para que você e eu tenhamos acesso ao reino da glória. E é de graça. Deus seja louvado por isso. Amém.